Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa aula número 5. Estamos fazendo uma revisão do conteúdo da apostila 1. Estamos no capítulo 1, na página 15, falando sobre saúde e saneamento básico, tá? Então, nessa parte da apostila foi onde a gente parou. Alguém sabe me dizer o que é saneamento básico? É a primeira coisa que traz a apostila aqui, é o conceito de saneamento básico. Então, saneamento básico é um conjunto saneamento básico é um conjunto que envolve fornecer água limpa, tratar esta água para o consumo, tratar os dejetos, o esgoto, e também o descarte adequado do lixo, tá? Então, é captar água, tratar o esgoto e despejar o lixo corretamente. São 4 coisas que formam o conceito de saneamento básico. Bom, quem é responsável por tudo isso? Todos nós. Só que temos representantes públicos. Portanto, esses serviços são públicos e estão relacionados, eles existem, eles servem para evitar a transmissão de vetores e, com isso, diminuir o número de doenças. Esta situação está relacionada à qualidade, saúde, qualidade e bem-estar de vida, tá? As ações de saneamento básico, elas são fundamentais para o meio ambiente, porque reduzem ou anulam a poluição da água, do ar, com a queima de lixo, com a produção de gás metano. Então, evita a poluição de água, ar e solo, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de reciclagem de garrafa plástica, para quem nunca viu. Isso aqui são os fardos que são presos com essas fitas de ráfia. Aqui são as garrafas já prensadas, algumas aqui possuem rótulo e as tampas são tiradas para poder fazer a compressão máxima. Para quem nunca viu, aqui é uma estação de tratamento de água e esgoto, ou seja, capta a água, traz para essas piscinas. A gente vai ver nas próximas páginas, tá? Como é que é a cada etapa. Traz a água para essa piscina, aplica uma coisa na primeira piscina, depois esta água passa para a segunda piscina, aplica outra coisa, vai para a terceira piscina, aplica outra coisa, vai para a quarta piscina, acontece outra coisa e depois vai para o depósito municipal para ser dividido igualitariamente em todas as casas. Na página 16, em relação ao saneamento básico, o Brasil ainda é bem atrasado. Então, o Brasil ainda está bem atrasado, nós somos considerados um país de terceiro mundo, justamente um dos fatores que faz essa classificação é exatamente o saneamento básico, tá? Em 2016, aconteceu uma pesquisa que indicava o percentual de população brasileira que tem acesso à água tratada e à coleta do esgoto, tá? Então, a população com água tratada 83% tem, quase 20% do Brasil não tem acesso à água boa para beber e metade tem coleta de esgoto e a outra metade a gente nem sabe como é que despejam. Primeira atividade para nós outros é analise as informações que indicam o acesso ao saneamento básico em 2 cidades, a cidade A e a cidade B. E a partir dessa informação, comente qual das 2 cidades
tem uma população com melhor qualidade de vida. Na segunda, além de escrever, tem que pensar. Avalie a atenção, avalie o serviço de saneamento básico do seu entorno. E se for o caso, vamos reconhecer nossos problemas e vamos buscar uma ação que pudesse fazer a melhora dessas situações, tá? Gente, falei lá no começo do capítulo que o tratamento, o saneamento básico está relacionado à proliferação de vetores e com eles vem a transmissão de doenças, porque os vetores são patogênicos. Beber água líquida, é essencial para manter a vida de todos do planeta, das plantas, dos animais e dos seres humanos. A água, ela mantém o nosso corpo hidratado. É a diferença entre matar a sede e se hidratar, né? Que a gente já falou. Então, o que acontece é que na água pode ter alguns micro-organismos ou organismos que dá para ver a olho nu mesmo. E esses vetores, eles podem transmitir doença, né? A água para dessedentação, ela tem uma característica específica. Ela tem que ser inodora, insípida e incolor. Essas três características não garantem a potabilidade da água, ou seja, nem toda água limpa pode ser bebida. Para que a água seja bebível, ou seja, potável, você tem que testar, você tem que fazer exames laboratoriais para saber se essa água é de boa qualidade e não vai te transmitir doença. Um exemplo que está relacionado, um tipo de doença, uma patologia relacionada com a água, é a disenteria. Todo mundo já teve uma dor de barriga, só que a disenteria é uma dor de barriga muito forte. E a pessoa evacua muitas vezes durante o dia. E isso causa um problema chamado desidratação. Tira a água do sangue, das células, e isso pode levar à morte. Então, a qualidade da água está relacionada com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Para quem não sabe o que é desidratação, está aqui. Além da perda da água, também tem a perda dos sais minerais que são necessários para o funcionamento dos músculos, por exemplo. E o coração é um músculo. Aqui na página 17, a apostila traz para a gente o que a gente deveria fazer para reduzir a transmissão de doenças pela água, né? Então, o que a gente tem que fazer? Saneamento. Além do saneamento, higiene com os alimentos. Além de higiene com os alimentos, higiene com o nosso corpo para o manuseio desses alimentos. Se você não tiver acesso à água encanada, você tem que fazer alguns processos domiciliares antes de consumir. Um deles é ferver e o outro é filtrar, tá? E procurar sempre manter distância de rios, de corpos de água que recebam lixo ou água de esgoto ou de algum tipo de rejeito industrial, um encanamento da casa que não vá para a fossa séptica da máquina de lavar roupa, vai muito sabão.
da caixa de gordura, vaza óleo, contamina a água, tá? Uma atividade para a gente fazer. Micro-organismos são seres vivos e, como o nome já diz, micro-organismos. Então, são pequenos. Por isso, a gente não consegue ver a olho nu. Muitos micro-organismos estão presentes na nossa mão, embaixo das unhas. Por isso, a importância de lavá-las muito bem para evitar a disseminação de doenças. Mas agora, nesse período de pandemia, eu te pergunto, você sabe lavar a mão? Sabe mesmo? Então, olha só, lá no material de apoio de ciências da página 17, pega esse material e vamos descobrir. É aquela experiência a respeito da sujeira das mãos, né? Dá para fazer com a caneta marca-texto, dá para fazer com talco, com farinha, dá para fazer com várias outras substâncias. Na internet tem várias. Além dessa atividade aqui de lavar as mãos para você ver a contaminação, o Fantástico fez da Covid, eu gostaria de sugerir outra atividade. Gostaria que vocês procurassem na internet como fazer um microscópio com o seu celular. E daí você pode analisar uma gota de água da torneira da sua casa, por exemplo. Pesquisa microscópio com celular. Tenho certeza que vocês vão adorar. É bem legal, dá para projetar na parede. Vocês vão ver coisas maravilhosas. Só não esqueçam de limpar depois a bancada, a mesa, tudo que encostar na água, porque vocês vão encontrar micro-organismos. Não que esses micro-organismos sejam patogênicos, né? Não que eles transmitam doença. Pode simplesmente ser algas, podem ser micro-organismos que ajudam a gente na flora intestinal, na fauna e na flora intestinal. Então, não fiquem com medo do que vocês vão ver, tá bom? Segunda atividade, muitas doenças são transmitidas por mosquitos. Alguém sabe me dizer uma doença transmitida por mosquito? Alguém sabe me dizer duas doenças transmitidas por mosquito? Alguém sabe me dizer 3 doenças transmitidas por mosquito? E agora, alguém sabe me dizer 4 doenças transmitidas por mosquito? Bem fácil, é só pensar um pouquinho. O texto aqui agora vai dizer uma demonstração de prevenção contra a reprodução de mosquito em época de chuva, tá? Olha aqui, ó. Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, malária, tá? Olha quantas a gente já conseguiu pensar. No texto, apenas na região sudeste é que o número de casos de dengue aumenta no verão. Qual é a região sudeste do Brasil? Quais são os estados que compõem a região sudeste do Brasil? Em outras regiões, como no norte e no nordeste, a quantidade de pessoas infectadas é maior entre maio e setembro. Por quê? O que acontece no norte e no nordeste nesta época do ano aqui, ó, para ser maior lá? No sudeste é no verão e no norte e no nordeste já é em outono e inverno e começo de primavera. A proliferação, olha aqui, ó, o período de chuva dos lugares, tá vendo? É o que influencia. A gente tá falando de água. A proliferação da dengue tem a ver com pluviosidade. O que é pluviosidade? É a água da chuva. E o calor. Mosquito adora calor. Quando o número de pessoas com dengue cai em um estado, aumenta em outro. Então, a gente tem que lembrar que ações importantes para evitar essas doenças.
esvaziar as garrafas, tampar as latas, virar garrafas de ponta cabeça, colocar os pneus de alguma forma que não acumulem água, colocar areia ou terra no pratinho do vasinho para não deixar acumular água parada. Ter cuidado com os brinquedos que ficam espalhados. Não só isso, piscina também é o acúmulo de água. Bacia, balde, tampinha de garrafa que fica jogada de qualquer jeito. Alguns outros tipos de tupperware, algumas outras formas de acumular água, até o próprio desnível do terreno. Pode acontecer uma poça e se o mosquito encontrar essa poça, ele vai colocar os ovos. Se acontecer da poça secar, a larva, o ovo do mosquito sobrevive. E quando ele entra em estado de hibernação, e quando chover de novo ou parar água de novo, aquele ovo vai eclodir rapidinho para se transformar em larva. Outra coisa que você pode procurar, que também é ruim, mas é legal, é um vídeo mostrando a larva do mosquito da dengue. É bom todo mundo conhecer a larva para poder procurar no seu quintal, para poder fazer o monitoramento da sua própria casa, né? Agora que a gente já leu o texto, vamos responder. O texto relaciona o volume de água com os casos de dengue. Como esses dois eventos estão relacionados? Já existem casos de dengue aqui na nossa cidade? Ai, dá para fazer essa pesquisa aqui no setor de epidemiologia da cidade, lá na Secretaria de Saúde. No final, o texto tem algumas orientações para evitar a proliferação de mosquito. O fato que demonstra a importância na conscientização da pessoa para poder combater a doença. Você acha que as pessoas são bem informadas sobre o papel que as pessoas têm no controle da dengue? Será que todo mundo sabe que tem que manter a sua casa limpa para evitar a doença na rua inteira? E se todas as ruas estiverem limpas, uma parte do bairro fica limpa, e se o bairro inteiro estiver limpo, uma parte da cidade fica limpa. Então a gente tem que começar a pensar localmente, agir localmente, para que o efeito aconteça globalmente, no planeta inteirinho. Tudo bem até aqui, turma? Tá muito rápido? Reclamações, elogios e dúvidas, por favor, WhatsAppiem. Na página 18 e na página 19, são exercícios que vocês vão fazer para verificação do conhecimento. É o que você aprendeu, tá? Então, no primeiro exercício, você vai analisar essas ações aqui e vai indicar se é uma ação individual ou coletiva. Nessa segunda aqui, você vai marcar um X na imagem em que as ações estão relacionadas com a promoção de saúde coletiva. Na terceira, você vai analisar as condições de saúde da população, que é aonde você vive, e vai dizer quais são os indicadores de saúde que nós temos. Na questão número 4, você vai dizer as barreiras que a gente tem no corpo humano que evitam a proliferação de doença. Lembram? Barreiras inespecíficas e as específicas? Na questão número 5, você vai preencher esses buraquinhos aqui com essas palavrinhas aqui para fazer sentido nas frases. No exercício 6,
você vai escrever uma legenda para cada imagem, relacionando o mecanismo de defesa que o corpo está usando, se ele é inesperado, se ele é esperado. E depois você diga qual é o objetivo de cada uma ação do nosso corpo. Na questão 7, diz que o dia 17 de outubro é o Dia Nacional do Brasil da Vacinação. Sobre o assunto tem esse texto aqui que nós vamos ler e depois vamos responder essas duas questões aqui com a letra A e a letra B. Na questão número 8 é sobre as doenças que estão relacionadas com a água. Você vai ler essas alternativas e você vai dizer o que está relacionado ou não, tá bom? Beijo, fiquem bem e até a próxima aula.